E o governador Wilson Lima anunciou em um comunicado em sua rede social que vai entrar com uma ação no STF em relação a este decreto que zera o IPI dos concentrados. E é com ele que a gente conversa nesse momento ao vivo. O governador Wilson Lima está conosco nesse momento. Muito obrigado, governador, pela disponibilidade de falar conosco e prestar esclarecimento à população. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes da Band News. Rosiane Carvalho conosco aqui também. Vamos lá, Rose, pode iniciar aqui a nossa entrevista com o governador. Governador, o senhor teve um encontro com o presidente da República um dia antes desses dois decretos. Ele falou para o senhor que apresentaria mais esse dano aí para o polo de concentrados. Como é que o senhor recebe essa informação toda? Bom dia, Rosiane. Bom, eu recebi com muita surpresa, né, a publicação ontem do decreto que zera o IPI dos concentrados. Isso é muito ruim para o estado do Amazonas, porque empresas como Coca-Cola, Ambev, não têm as condições necessárias para continuar produzindo no polo industrial de Manaus. E aí a gente tem uma série de problemas. Os empregos diretos e indiretos que são gerados por essas empresas que mantêm uma fábrica de produção de açúcar lá no município de Presidente Figueiredo, que mantém empregos diretos e indiretos, que mantém a cadeia do Guaraná lá em Maués. Inclusive Maués tem o maior banco genético de Guaraná do planeta, né? Isso montado pela Ambev, e também a cadeia do açaí. E depois, Rosiane, causa uma insegurança muito grande para quem está no distrito industrial, para o investidor que está aqui. O investidor pensa o seguinte: qual é que vai ser a próxima atacada? Qual vai ser o próximo polo a ter esse ataque? Né? Causa uma insegurança para quem está de fora e diz assim: opa, eu não vou entrar na Zona Franca porque está essa confusão toda. Depois a gente tem o problema na arrecadação, porque parte do ICMS que a gente arrecada é repassado para os municípios do interior. E a nossa Universidade Estadual do Amazonas vive exclusivamente dos impostos que são pagos pelas empresas do Distrito Industrial. Então, assim, a gente não tem outro caminho a não ser entrar no Supremo Tribunal Federal. Nossa equipe já esteve conversando com o ministro André Mendonça sobre aquela situação da redução de forma linear dos 25%. Já entramos com uma ADI, vamos entrar agora contra essa que zera o IPI dos concentrados, e vamos entrar também contra essa que saiu hoje da redução de 35%, que só excepcionaliza alguns produtos de Manaus. Quais, governador, quais? O senhor já teve Não, porque detalhes? Olha só, Rosiane, essa não é uma matéria tão simples. São 4 mil produtos que tem PPBs, mais ou menos, aqui na Zona Franca de Manaus. Então, assim, só o documento com a isenção, com a diminuição dos 35%, tem algo em torno de quase 500 páginas, foi isso que me falaram. Agora, eles não conversaram nada com a equipe técnica, quer dizer, conversaram, mas elas não foi informada de nada, não foi articulado nada com a equipe técnica da Secretaria de Fazenda, do Governo do Amazonas, nessas reuniões? Pois a gente teve uma reunião, no dia que eu estava em Brasília, aconteceram 3 reuniões paralelas. Uma eu estava com o presidente Bolsonaro, outra, a equipe do Ministério da Economia estava com representantes da indústria, inclusive Eletros, FIEAM, nosso pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e uma terceira que era junto com o ministro André Mendonça, com o nosso procurador-geral, com o nosso secretário de Fazenda. Então, essas reuniões estavam acontecendo ao mesmo tempo, e ali a gente saiu com uma perspectiva de que a gente pudesse ter alguma reversão nesse sentido. O ministro foi muito receptivo do Supremo Tribunal, havia já um encaminhamento, um entendimento inicial sobre medidas compensatórias para minimizar as perdas relacionadas aos 25%, a redução dos 25%, mas não foi isso o que de fato aconteceu na prática, né? Na prática, a gente foi atacado e assim, de forma muito cruel, né? E aqui, Rosiane, é bom que se deixe claro o meu posicionamento com relação a essa situação. Eu sei da boa intenção do presidente Bolsonaro, né, em reduzir impostos, e isso é importante para o Brasil, para a indústria. Agora,
ele não domina tudo, ele não domina as questões da saúde, de infraestrutura, ele tem técnicos para que façam isso. E o presidente está muito mal assessorado pela sua equipe econômica. A gente sabe o quanto o ministro da Economia é contra o polo industrial de Manaus, ele assumiu em 2019 com esse posicionamento e quer a qualquer preço acabar com a Zona Franca de Manaus. E isso nós não vamos permitir. E vamos até as últimas consequências, Rosiane, do que for preciso para a gente manter a competitividade das empresas. Governador, uma outra questão que a gente precisa perguntar ao senhor, caiu a ligação? Vamos tentar refazer aqui a ligação, exatamente, vamos tentar refazer a ligação com o governador Wilson Lima, porque ele estava passando posições importantíssimas do governo do estado do Amazonas em relação a esse novo decreto aí que zera o IPI dos concentrados, e a gente precisa aqui questionar e perguntar do governador outras questões importantíssimas também. Vamos lá, o governador está de volta conosco aqui na linha. Governador, o senhor falava aí da sua posição em relação ao diálogo. Eu gostaria de saber, o senhor já anunciou que vai entrar com uma nova ação no STF em relação a esse novo decreto também. Não temos ainda? Sua chamada está sendo encaminhada. Bom, a gente está sem... eu acho que a gente ficou sem o governador aqui. Mas vamos seguir o jogo, como diz Paulo Guedes. A Zona Franca segue o jogo naquele áudio dele. Aliás, tem um áudio. Acho que é legal repetir. O governador voltou aqui na linha com a gente, vamos tentar... Vamos lá, vamos tentar ainda a entrevista aqui com o governador Wilson Lima, ele está com a gente na linha agora. Já agradecendo, viu, Rafael? O governador já tinha me dito ter uma agenda muito intensa hoje, imagino que tenha mesmo, mas atendeu a gente aqui gentilmente. Governador, o senhor está ouvindo a gente? Estou ouvindo sim, Rafael. Muito bem, então eu gostaria de perguntar o seguinte, o senhor falou em rede social já que vai entrar com uma ação no STF, a exemplo da ação em relação ao primeiro decreto, agora dessa vez com esse IPI dos concentrados, e eu queria perguntar ao senhor se ainda tem a possibilidade de diálogo, um diálogo ainda cortês com o presidente Bolsonaro, com o ministro Paulo Guedes, tendo em vista que, infelizmente, nós não tivemos ali cumprida a promessa logo depois de uma conversa que o senhor teve com eles também, né? O que acontece, Rafael? A gente tem que ter muita calma nesse momento, porque a gente está tratando da vida das pessoas, a gente está tratando de empregos, é dali que as pessoas tiram o sustento de suas famílias. Então, a gente precisa usar todas as estratégias, eu não descarto nenhuma possibilidade, acionei o Supremo Tribunal Federal, vou continuar conversando com o Ministério da Economia, vou continuar conversando com o presidente Jair Bolsonaro para que a gente possa encontrar um caminho para compensar essas perdas que nós estamos tendo, ou revogar o decreto, ou parte do decreto, garantindo o texto que está na Constituição, a competitividade da Zona Franca de Manaus, está lá no texto da Constituição e isso precisa ser respeitado. Essa é uma matéria econômica, mas que tem um efeito social aqui no estado do Amazonas muito grande. Imagina só, no momento em que a gente precisa matar a fome das pessoas, no momento em que a gente precisa gerar emprego e renda, a gente tem uma decisão como essa, é muito ruim. Isso é muito ruim. Às vésperas do Dia do Trabalhador, a gente recebe uma decisão dessa, né, ameaçando empregos no polo industrial de Manaus. Imagina o sentimento do trabalhador que depende desse emprego. É muito ruim, isso é muito complicado. E a gente vai lutar, vai até as últimas consequências para poder manter o nosso modelo Zona Franca, que é o modelo mais exitoso de desenvolvimento econômico, social e ambiental. E disso eu não abro mão. E tem que entender o seguinte, nesse momento, não tem bandeira A, bandeira B ou cores diferentes. A nossa bandeira é uma só, é a Zona Franca de Manaus, são os empregos que são gerados no estado do Amazonas, os empregos que são gerados por essas empresas que acreditaram no Amazonas, que vieram para cá, que mudaram seus investimentos para cá. Inclusive agora pela manhã eu comecei o dia naturalmente tratando dessas questões e visitando fábricas do Distrito Industrial, conversando com os investidores. Acabei de sair de uma fábrica aqui, estou indo para outra, para entender esse sentimento da indústria e também construir caminhos para que a gente possa resolver essas situações. Muito bem, governador. Uma última perguntinha para o senhor, e a minha, mas também de vários ouvintes, de outras pessoas que eu estou recebendo aqui no WhatsApp, então eu vou colocar tudo numa só. O presidente, ele exige muita fidelidade, né, lealdade dos apoiadores dele, de quem é aliado dele.
mas ele gravou um vídeo com o senhor, mais um vídeo, né, dizendo que ia se comprometendo, que ia procurar alternativas, embora aquilo não convencesse muito, não convenceu muitas pessoas, mas fez esse vídeo. E no dia seguinte, com a reunião do senhor, faz isso. Ele só se sente traído? Ele deu um drible no senhor? Olha só, Rosiane, eu vou manter a minha posição, né? Eu acredito muito na boa vontade do presidente, que quer diminuir impostos no Brasil, isso é importante a coragem dele de ter enfrentado isso. Agora ele está mal assessorado pela equipe econômica, ele não domina todas as áreas. Agora, a gente tem um ministro que é publicamente declarado contra a Zona Franca de Manaus, e isso é muito ruim, né? Eu vou manter a minha posição de respeito ao presidente, não vou entrar em confronto com o presidente, porque entendo que esse não é o caminho. E aí está a prova de que não adianta a gente partir para o confronto. A gente tem que buscar caminhos de forma estratégicas para que a gente possa resolver o problema da Zona Franca de Manaus. E, para mim, qualquer caminho que se apresenta, qualquer possibilidade, qualquer estratégia para salvar a Zona Franca de Manaus, eu vou apostar nisso também. Eu não descarto nenhuma possibilidade de caminho, de estratégia, vou onde tiver que ir para a gente manter esses empregos aqui da Zona Franca. Governador, muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Rosiane. Valeu, Rafael. Um abraço a todos os ouvintes. Muito obrigado, governador Wilson Lima, falando com a gente ao vivo aqui na Band News Difusora FM.